Olá, meu nome é Raquel e eu sou missionária na Itália há 18 anos. Este é o quadro Uma História para Te Contar. Nesse período aqui, eu vivi momentos extraordinários e histórias muito interessantes que eu decidi compartilhar. Essa história que vou te contar é um pouco até sobrenatural. Eu estava trabalhando na nossa igreja, eu limpava a igreja na época e de repente eu entrei naquele dia, eu estava um pouco triste, um pouco chateada mesmo com algumas coisas e eu antes de limpar a igreja, eu comecei a fazer um período de oração e eu comecei a orar e eu falava: Deus, o Senhor me trouxe para esse país para viver isso e aquilo? Não, Senhor, o Senhor me trouxe esse país para pregar a Tua palavra. Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E eu comecei a questionar a Deus. Terminei a minha oração muito brava. Aquele dia eu estava muito brava, muito chateada mesmo. E quando eu comecei a limpar a igreja, eu peguei a vassoura. Quando eu passei a vassoura caiu do cabo. E eu peguei e enrosquei de novo. Eu ia varrer, a vassoura caiu do cabo de novo. E eu enrosquei outra vez. Pela terceira vez, ela caiu do cabo. Então eu senti a voz de Deus dentro de mim que dizia: vai comprar uma vassoura. Eu falei: ok, então ainda tem que comprar uma vassoura. E saí. Se eu virasse para a direita, eu ia para um supermercado que era mais em conta. Se eu virasse para a esquerda, tinha um outro, mas era mais caro. Eu, obviamente, tentei ir para o lado do mais barato. E o Espírito Santo de Deus disse: não, vai para o outro lado. E eu virei e fui para o supermercado mais caro. E com raiva, e falando: além de tudo, tem que comprar vassoura no lugar mais caro. Quando eu entrei, tinha um grupo de jovens que estavam fazendo publicidade de um curso. Quando um se aproximou de mim, eu levantei a mão para dizer não. E naquela hora o Espírito Santo de Deus me disse: ouçam. Aí eu parei, chamei o rapaz e nós fomos conversar. E aí ele vira para mim e fala assim: você não é italiana? Eu falei: não, eu sou brasileira. Ele: Brasil? E o que você está fazendo aqui? E quando ele falou assim, dentro de mim o Espírito Santo de Deus disse: fala para ele o que você veio fazer aqui. Então eu disse para ele, respondendo a pergunta que eu tinha feito para Deus na igreja algumas horas antes. Eu disse: eu vim para a Itália para falar para os italianos que existe um Deus de amor que transforma as nossas vidas. Ali eu já tinha entendido que seria uma situação, uma circunstância diferente. E aquele rapaz se interessou e ele começou a me fazer perguntas que me deram a liberdade de falar do amor de Deus de forma muito aberta. E quanto mais eu falava, mais o Espírito Santo de Deus enchia o meu coração. E aí ele me perguntou: Raquel, você lê? Eu falei: leio a Bíblia. Ele falou assim: a Bíblia? Ele falou: eu nunca li a Bíblia, mas sabe que eu gostaria de ler? Porque falando com você, você despertou em mim o desejo de ler a Bíblia e conhecer Deus. E aquilo me impactou. E eu então tive que entender que muitas vezes o tempo de Deus e o modo de Deus não é o nosso. Menos de 2 horas antes eu estava brigando com Deus por causa de algumas coisas e de repente Deus me leva a uma situação para me dizer, para me mostrar que a minha vinda para esse país não tinha sido à toa, não tinha sido por nada, mas que não era do modo como eu queria, não era da maneira como eu pensei que fosse ser. E aí então eu conversei muito com aquele rapaz e saí dali, comprei a vassoura, voltei para a igreja, a vassoura velha não caiu de novo do cabo. E depois eu peguei uma Bíblia e eu marquei alguns textos, coloquei o meu telefone, meu e-mail e eu voltei lá e levei aquela Bíblia para aquele rapaz. Ele pegou, agradeceu e cerca de 15 dias depois eu recebi um e-mail dele onde ele dizia: Raquel, eu estou lendo a Bíblia que você me deu e a palavra de Deus está entrando no meu coração como a faca quente entra na manteiga. E aquela frase me impactou. E ele disse: eu aceitei Jesus e eu tenho tido a minha vida está diferente e eu quero te agradecer. E eu e aquele rapaz nós conversamos ainda por um tempo e depois, por causa de perda de telefone, a gente acabou perdendo o contato. Mas essa história eu nunca esqueci, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. São 18 anos na Itália. Se eu ganhei só aquela alma, eu já ganhei mais que o mundo todo. E Deus é muito bom. O que eu quero dizer para você com isso muitas vezes você pensa que o agir de Deus vai ser de determinado modo na tua vida e Deus vai agir de maneira completamente diferente. Mas quando você se dispõe, quando você abre o teu coração, você vai ver que Deus, ele age
progredir e ele vai alcançar outras pessoas no tempo dele. Seja luz, seja um influenciador, seja uma pessoa que provoque nos outros o desejo de conhecer a Deus, porque essa é a única coisa que nós vamos levar desta terra. A única coisa que nós levaremos é o amor que nós doamos e as almas que nós alcançamos. Deus te abençoe.